Evangelho escrito por Marcos, no capítulo número 5, no verso 21, a seguir. A gente vai falar um pouquinho de duas situações, irmãos. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Eu vou estar lendo, né? Depois os irmãos já podem estar se assentando. Amém? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e dê viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso indo antes a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar na sua veste, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a mulher e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E ainda ele falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, que lhe disseram: A tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Vamos estar lendo somente até aqui, irmãos. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Uma palavra, irmãos, bem conhecida da igreja, né? Eu creio que eu já ouvi outros irmãos ministrar essa mensagem aqui e em outros lugares. E ela nos conta duas situações, né? A Bíblia vai nos relatar assim que Jesus, passando para o outro lado, a Bíblia diz que chega uma pessoa até ele, por nome Jairo, e a Bíblia vai nos contar, irmãos, que ele roga a misericórdia de Deus, porque ele estava numa dificuldade. A Bíblia diz para nós assim, que a filha dele estava enferma. Aqui no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz para nós assim: sua filha está moribunda. Em Mateus já diz assim: minha filha já faleceu. Então é uma filha doente, irmãos. Imagina assim a situação de você, o filho da gente, né, quando ele não está bem de saúde, a gente já fica em desespero. Agora imagina a situação deste homem, que a filha já estava à beira da morte. E ele vai até Jesus ali, pedir ao Senhor que o Senhor venha ao encontro dele. Ele dizia assim: Senhor, que o Senhor possa curar ela para que ela viva. Sara ela, Senhor. E a Bíblia diz para nós que Jesus vai com Jairo ao encontro daquela menina. Só que no meio do caminho tem uma situação que acontece ali. Aí a Bíblia vai nos relatar da mulher do fluxo de sangue, que os irmãos já conhecem a passagem. A Bíblia vai nos dizer que uma mulher há 12 anos com uma enfermidade. A filha de Jairo, mas a Bíblia não relata quanto tempo fazia que ela estava enferma, ao ponto dela vir já quase à morte. Mas aí a Bíblia nos relata de uma mulher com 12 anos com uma enfermidade. Naquela época, o fluxo de sangue era tido como impura, né? A mulher tinha que ficar retirada
nos contar, irmãos, que ela já tinha feito tudo o que estava ao alcance dela. Ela já tinha procurado todos os recursos medicinais que tivesse. A Bíblia diz assim que ela gastara praticamente todos os seus bens em busca de uma cura física. E ela não tinha resultado nenhum, porque a Bíblia diz assim que ela ia pior. Quer dizer, em vez de melhorar, cada vez piorava mais a situação dela. Mas aí a Bíblia vai nos falar, irmãos, assim, que ela ouve falar de Jesus. Imagina-se, irmãos, hoje a gente vê tantos testemunhos tão bonitos assim do Senhor fazer tanto milagre, irmãos. Os irmãos conhecem a história daquele menino que caiu da associação, do telhado da associação, irmãos, de cabeça. Ontem eu vi uma notícia dele que ele está começando a comer. E uma criança, irmãos, assim, de 14 anos, que pela medicina, assim, não ia sobreviver mesmo. Eles iam fazer tudo que tivesse ao alcance deles a fazer, mas não sobreviveria. E se sobrevivesse, ia ficar literalmente vegetando. Daí você vê que 4 meses internado, o menino agora começa já a comer. A mãe dele deu um testemunho que o dia que ele chamou ela a primeira vez, ela estava toda emocionada, depois de tudo que tinha acontecido. Então a gente vê ainda, irmãos, Deus trabalhando e fazendo coisas no nosso meio. Aí naquela época, irmãos, assim, Jesus curava muitas pessoas, já tinha muitos testemunhos dos milagres de Jesus, coisas que a Bíblia relata, tem coisas talvez que não está escrito aqui, mas quantas coisas Jesus não fez. Nem tanto que onde ele estava, a multidão sempre estava com ele, era muita gente que o acompanhava. E a maioria das pessoas não queria ouvir do rei, outras pessoas eram em busca de um milagre, de uma bênção, de uma vitória. As pessoas estavam atrás de Jesus. Aí a Bíblia vai nos dizer assim que ela ouve falar de Jesus, ouve falar dos feitos de Jesus. Aí a Bíblia nos diz assim que ela dizia assim com ela mesma, assim, ó, se tão somente eu conseguir tocar nele, eu vou ser curada. Ela tinha uma fé, irmãos, uma fé assim, eu falo assim que maravilhosa, né, irmãos, de dizer assim, ó, se eu conseguir somente tocar, eu sei que eu vou ser curada. A irmã Alice abriu o culto agora falando, né, que Jesus está tão pertinho da gente, irmãos, às vezes a gente está tão focada em algumas coisas, a gente esquece, né, que Ele está ao nosso lado. A gente esquece que Ele está conosco. E a Bíblia diz que essa mulher aqui, irmãos, ela não conhecia Jesus pessoalmente, ela ouviu falar. E quando ela ouve falar, ela diz assim, bom, tantos milagres, né, Ele fez, mas se eu somente conseguir tocar, eu vou ser curada desse mal. São duas situações diferentes. Uma mulher precisando ser curada e um pai desesperado, irmãos, precisando que Jesus curasse a filha dele. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando assim, irmãos, quando eu leio essa passagem, já preocupado, porque toda essa situação que aconteceu com essa mulher aqui parou, né, por um momento. Jesus estava a caminho, a Bíblia diz, da casa de Jairo. Aí com toda essa situação que acontece, assim, para o movimento ali, então a multidão parou tudo ali no momento. Por quê? Porque tinha algo para acontecer ali. E não foi surpresa para Jesus, irmãos, que aquela mulher ia tocar nele. Eu creio que de forma alguma, porque a Bíblia diz para nós que Jesus sabia de todas as coisas, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Então não era surpresa para ele. Mas eram duas situações. E eu imagino Jairo pensando assim, Jesus, vamos logo, não vai dar tempo. Se o Senhor demorar, não vai dar tempo. Ele não conhecia ainda, irmãos, o que Jesus podia fazer. E eu imagino ele pensando como pai. Eu e você, nós somos pais e nós fazemos o que for preciso para a gente ver o nosso filho bem, a nossa família bem. Então você imagina a cabeça de Jairo assim, Jesus, não demora, vamos, porque eu preciso que o Senhor vai lá, eu preciso que o Senhor toque nela, porque senão ela vai morrer, não vai dar tempo. Mas a Bíblia diz para nós assim, irmãos, que Jesus, as duas situações estavam no controle totalmente de Jesus. A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. As duas situações, irmãos, era para mostrar mais uma vez o grande poder que o nosso Deus tem. Aí a Bíblia vai nos relatar, irmãos, que essa mulher, ela se aproxima
e ela toca na veste de Jesus, com medo, irmãos, com medo. Ela toca na veste de Jesus, e a Bíblia diz que instantaneamente, irmãos, ela tocou e ela foi curada. No Evangelho de Lucas, a Bíblia vai nos relatar assim, irmãos, que quando ela toca em Jesus, os discípulos, Jesus na hora, mas Jesus já pergunta, quem me tocou? E os discípulos vão dizer, né? Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor vai perguntar quem tocou. Todo mundo está tocando, né? Imagina Jesus, irmãos, no meio de uma multidão. Quem que não queria tocar? Quem que não queria ficar perto? Eu e a Mar, mas ficar bem do ladinho, assim, grudadinho, se fosse preciso, assim, né? Então, quem que não queria tocar, irmãos? Todo mundo queria tocar, todo mundo queria estar perto do Senhor. Aí os discípulos vai, Senhor, a multidão te aperta, te oprime, o Senhor vai perguntar quem tocou. Todo mundo está tocando. Aí Jesus, no Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer assim, ó, nessa mesma passagem, no 8:46, Jesus vai dizer dessa forma assim, ó, alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude, saiu poder. Porque quando ela toca, irmãos, a fé dela é tamanha, irmãos, que ela já dizia que se ela tocasse ela ia ser curada. Na hora que ela toca, sai o poder de Jesus. E o poder do Senhor curou ela instantaneamente, irmãos. Não foi depois que ela foi para casa, o milagre aconteceu lá, não. O milagre aconteceu na hora. Ela tocou, o milagre aconteceu, ela foi curada. Aí a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o Senhor começa a procurar quem que tinha tocado diferente. Porque o toque foi diferente. Porque não foi normal, irmãos, como eu pôr a mão em você, tocar em você, não. Foi diferente o toque, porque Jesus fala assim, saiu virtude de mim, saiu poder esse toque. Então foi diferente dos outros toques ali. Só que o medo, irmãos, porque ela não poderia estar no meio da multidão. Ela não poderia, de forma alguma, pela lei, ela poderia estar no meio do povo ali. Aí, irmãos, eu entendo assim, ó, você olhando, que ela vence uma barreira. Tinha uma barreira, irmãos, porque ela não podia estar ali. Se ela fosse pega no meio ali, irmãos, ela ia sofrer consequências com aquilo, ela ia ser punida por aquilo, porque não poderia, era a lei da época, não podia. Aí ela vence esse medo. Talvez, irmãos, porque eu imagino que 12 anos sofrendo com essa enfermidade, todo mundo conhecia ela. Ela era conhecida do povo. Então eu acredito assim que escondida, né? Como escondida ela vai e vai tentar tocar. Ela toca e ela sente a cura instantânea e o medo de se apresentar, porque ela não poderia estar ali. Talvez, irmãos, ninguém vai entender a situação de Jesus, sim, mas talvez o povo não entenderia a situação. Ela rompe uma barreira para poder ir em busca daquele que podia fazer um milagre na vida dela. Nós ouvimos aqui, irmãos, no domingo, o irmão Leotinho ministrando, e ele dizendo sobre os espias, que foi espiar a terra. Eles foram bastante lá espiar, só que chegou lá, tinha, a terra manava leite, mel, os frutos eram todos abençoados. Mas tinha gigantes, tinha povo aqui, povo ali e tal, povos, e muitas das pessoas, o que eles falavam ali? A gente não consegue lutar contra eles, porque eles são bastantes. Tem gigantes lá, tem povo ali, a gente não consegue. Mas 2 deles se levantam e dizem, vamos, porque nós vamos possuir a terra. A gente vai. Irmãos, imagina assim, ó, para muitos não ia, não dava para lutar, não tinha condições de lutar. Mas para 2, irmãos, para 2 tinha sim. Eles conseguiam vencer sim. E eles foram, não vamos porque a gente vai possuir, a gente vai conseguir. E essa mulher, eu vejo, irmãos, a mesma coisa aqui. Uma multidão, imagina ela, mesmo com medo, irmãos, ela vence toda aquela multidão, porque eu acredito que não foi fácil para ela chegar até Jesus. Porque multidão, irmãos, não é como tanto só nós aqui, multidão é muita gente. Então eu acredito que foi uma dificuldade para ela chegar ao ponto de tocar na veste de Jesus. E ela enfrenta essa multidão, ela enfrenta o medo, ela enfrenta o desespero, tudo, irmãos,
E a Bíblia nos diz, irmãos, que ela foi curada. Ela tocou e ela foi curada. Irmãos, olhando por essa mensagem, por essa palavra, quantas vezes, irmãos, nós somos assim, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas? Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua vida, irmãos. Tem gente que às vezes o problema não é com você e com a sua família, às vezes problemas familiares, irmãos, que acabam nos envolvendo às vezes. E quantas vezes, irmãos, nós temos medo, às vezes, irmãos, medo até de falar com Jesus. A irmã Nice foi bem clara quando ela disse aqui, irmão, Jesus está do nosso lado, mas nós estamos olhando para o problema. E o olhar para o problema tira a gente, às vezes, irmãos, de olhar para o Mestre, que está do nosso lado. Essa mulher, se ela fosse olhar, a multidão, se ela fosse olhar o medo de ser reconhecida no meio daquela multidão, ela não teria tocado em Jesus, ela não sairia nem da casa dela, ela ficaria lá. Mas ela tinha uma convicção: não, eu preciso, porque eu sei que vai acontecer. A fé dela, irmãos, a fé dela foi muito grande. E nós, irmãos, às vezes não temos uma fé assim. A Bíblia diz para nós que se a nossa fé assim, Jesus dizia assim: se a nossa fé for pequenininha, irmãos, a gente vai fazer tantas coisas, são coisas grandes, com uma fé pequenininha assim. É a convicção que nós temos que ter de Jesus, irmãos. É a convicção de saber que Ele está do nosso lado e que Ele pode fazer coisas por nós, irmãos, que nós nem imaginamos. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que ela se apresenta diante de Jesus, ela conta o motivo porque estava ali com medo, mas ela vai expor toda a verdade. Jesus fala: quem me tocou, saiu virtude. Jesus está procurando quem que tocou diferente. Alguém tocou e eu preciso saber quem tocou. Jesus não conhecia a mulher, mas eu tenho certeza que Jesus sabia. Ele sabia quem era ela, ele sabia o porquê daquele momento ali, só que Jesus queria que ela declarasse a ele. Independente, irmão, se ela contasse o que a multidão ia falar ou deixasse de falar, era Jesus quem estava perguntando para ela. E nós, às vezes, não temos medo, irmãos, de contar as coisas para o Senhor. Às vezes nós temos um problema, irmãos, às vezes nós não declaramos ele diante de Deus como tem que ser declarado. Eu aprendi uma vez, irmãos, com um pastor ministrando numa igreja, e ele dizia: irmãos, a gente tem que aprender que a gente precisa chegar diante de Jesus e abrir literalmente o nosso coração. Porque nós não escondemos nada de Jesus, irmãos. Eu não escondo nada de Deus e nem você esconde nada. O Senhor conhece até o nosso casamento. A Bíblia diz que Ele conhece a divisão da nossa alma, conhece tudo, irmãos, de nós. E às vezes nós não conseguimos declarar verdadeiramente ao Senhor: Senhor, está acontecendo assim, assim, assado, por isso, por isso, por isso. Nós temos medo, irmãos, de expor ao Senhor, mas nós precisamos fazer isso. Aí a Bíblia diz para nós que ela conta tudo para Jesus. Aí Jesus diz para ela: vai, filha, porque a tua fé te salvou. Irmãos, e é tão interessante você ouvir assim: a tua fé. Jesus falou assim para ela: vai, que a tua fé te curou. Não, vai, a tua fé te salvou, irmãos, porque foi duas coisas aconteceram. Ela foi curada e ela creu em Jesus. E a Bíblia diz para nós que quem crê no Senhor Jesus será salvo. Então Jesus disse para ela assim: vai, porque a tua fé te salvou. Ela creu, irmãos. E quando o milagre aconteceu na vida dela, ela teve a salvação na vida dela também. Aí, irmãos, a Bíblia vai nos dizer assim que chega alguém e vai falar assim para Jairo: não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu, agora não dá mais, agora já foi, não dá tempo, não deu tempo, ele não chegou, agora não aconteceu. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus não deixa nem Jairo se expressar. Jairo não se expressa com essa notícia. A Bíblia diz que Jesus ouve e Jesus já fala: crê somente. Aleluia.
precisando que a filha fosse curada para não morrer, alguém precisando de uma cura porque precisava viver. Porque, irmãos, a Bíblia não fala para nós quantos anos tinha essa mulher. A Bíblia só fala que há 12 anos ela estava enferma, mas a Bíblia não fala quantos anos ela tinha. Então, 12 anos da vida dela, irmãos. 12 anos da vida dela, ela passou por essa dificuldade. A Bíblia não fala se ela era casada, se ela não era. A Bíblia fala que foi 12 anos da vida dela enferma. E ela, tenho certeza, irmãos, que o desejo dela era continuar vivendo, fazendo outras coisas, fazendo tantas coisas que impossibilitavam ela no momento, irmãos, porque ela não podia. E era uma mulher que precisava de uma cura e um pai desesperado porque a filha precisava viver também. E a Bíblia diz para nós, em Mateus, se eu não me engano, que a menina tinha 12 anos de idade. Quer dizer, era uma criança que tinha uma vida toda pela frente. E uma mulher que precisava continuar a vida dela. Mas o interessante, irmãos, que Jairo vai em busca de Jesus e a mulher vai em busca de Jesus. Era uma mesma pessoa, irmãos, fazendo 2 milagres. Porque curou a vida daquela mulher com o toque dela. E ao mesmo tempo Jesus chega na casa de Jairo e Jesus ressuscita a filha de Jairo, irmãos, para a vida novamente. Foram 2 fatos, 2 grandes milagres do Senhor. E tantos outros, irmãos, que a Bíblia nos relata que Jesus fez. Quantas coisas o Senhor não fez? Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quantas coisas, irmãos, Jesus não fez de maravilhoso. Mas é a minha fé e a sua fé, irmãos, que nos impulsiona a buscar cada dia mais, irmãos, sabendo que Jesus pode fazer coisas maravilhosas para mim e para você. E talvez, irmão, às vezes a gente está tão focado no nosso problema, na nossa dificuldade, que nós queremos que o Senhor age por nós, que o Senhor venha rápido ao nosso encontro, como se o problema meu, irmãos, vou falar de mim, assim, como se o meu problema fosse o único nessa terra. Então Jesus precisa vir urgente atender o meu problema, porque é o meu problema que precisa ser resolvido. Só que tem o meu problema, irmãos, que precisa ser resolvido, mas tem de outros irmãos também, irmãos, que talvez está maior que o meu problema. Está maior que o meu problema. Porque talvez, irmãos, aquilo que eu estou passando, para mim é o pior, como diz o filho da minha patroa, fala, o pior dia da minha vida. Mas, irmãos, tem outras pessoas passando dificuldades maiores do que a minha, precisando de um socorro maior. Não que Jesus vai deixar de atender o meu, porque ele precisa atender o de outro. Irmão, o Senhor pode atender de todos no momento só, porque ele tem poder para isso. Mas nós, às vezes, nós não olhamos, né? Que tem alguém, às vezes, precisando mais que a gente. Alguém está mais necessitado que eu. E uma irmã testemunha dessa forma, assim, que precisando que Deus fizesse um milagre na vida dela, por um mioma que ela estava no útero, já crescendo e precisando de uma cirurgia por urgência, quando ela chegava naquela mesa, que ela sentava no meio daquele monte de pessoas também, irmãos, precisando do mesma cirurgia que ela estava precisando, e umas com um estado um pouco mais grave, ela falou que ela não conseguia olhar para o problema dela, ela só pedia para o Senhor atender as outras pessoas. E em 40 dias, Jesus preparou a cirurgia dela, irmãos, para que se resolvesse o problema dela. Só que ela falava assim, eu não conseguia olhar para o meu problema, eu também precisava, só que tinha pessoas que precisavam mais que eu. Eu falava, Senhor, atenda eles primeiro, depois o Senhor me atende. E Jesus atendeu ela, como também nos atendeu as outras pessoas. E aqui foi a mesma coisa, o Senhor estava indo atender Jairo, estava indo pelo pedido de Jairo, a socorrer a sua filha. Só que a situação no meio do caminho, de uma mulher também que precisava do milagre de Jesus, o Senhor atendeu as duas partes. A mulher foi curada e a filha de Jairo voltou à vida, irmãos, a glorificação do nome do Senhor. E hoje esse relato está escrito aqui, irmãos, para a gente entender assim, ó, que às vezes basta somente um toque nosso no Senhor.
Ele está pertinho da gente, está conosco o tempo todo e falta um toque meu e seu, um toque de fé, meu e seu, para que as coisas venham a acontecer, irmãos. Para que o Senhor possa entrar na minha vida e na tua vida e realizar aquilo que deseja o nosso coração. Às vezes um toque, talvez você está enfermo, talvez você pede por alguém que está enfermo, irmãos, e às vezes nós precisamos do toque em Jesus, tocar, mas ela dizia, se eu tocar, eu vou ser curado. E a Bíblia diz que ela tocou e foi curada. Foi pelo toque, pela fé dela. E a fé dela, irmãos, o toque da fé dela gerou a salvação, porque Jesus disse para ela, tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Então, para mim e para você nessa noite, irmãos, nós possamos tocar no Senhor com fé, irmãos, com fé. Verdadeiramente com fé. Porque às vezes nós pedimos, a Bíblia diz para nós que nós pedimos, a Bíblia diz que a gente pede, mas a gente não sabe pedir, irmãos. Então, às vezes a gente não tem essa fé para a gente tocar no Mestre como a gente tem que tocar. Jesus não está aqui pessoalmente, irmãos, como eu e você em carne, como ele estava ali. Nesse relato bíblico, Jesus estava ali, irmãos, em carne e osso, para as pessoas tocar. Hoje ele não está dessa forma aqui. Só que a Bíblia diz para nós que ele habita em nós, irmãos. E nós chegamos a ele através da oração. Nós chegamos a Deus através da oração. E cada vez que a gente busca, irmãos, um dia o meu irmão falou assim para mim, assim, cada vez que eu oro, uma senhora já, cada vez que eu oro, eu sinto o céu cada vez mais pertinho de mim. Todas as vezes que ela diz isso para mim, quando eu trabalhava no mercado, meu coração queimava. Olha que ela falava isso. E eu falava, Senhor, eu quero ser conservada assim, ó. Quando eu tiver a idade dessa, eu quero buscar o Senhor mais e mais, da mesma forma como ela fala. E ela dizia, irmã, eu falo com Deus assim, ó, e eu sinto Jesus assim, ó, vivo assim, ó, diante de mim. Isso é fé, irmãos. É buscar com fé. Porque quando nós oramos com fé, irmãos, nós sentimos o Senhor muito perto de nós, pertinho de mim e de você. Aí a gente consegue tocar, irmãos. A gente consegue tocar. E se a gente toca com fé, irmãos, sai a virtude de Jesus para a nossa vida também. Como saiu para aquela mulher. E ela tocou e saiu a virtude de Jesus. Na filha de Jairo, a Bíblia diz para nós que Jesus vai colocar as mãos. São formas diferentes, mas o milagre, irmãos, o milagre do Senhor é o mesmo. E para mim e para você nessa noite, nós vamos tocar no Senhor com fé. Com muita fé, irmãos. Contei para os irmãos a história do menino lá, irmãos. Imagina assim, a fé da mãe daquele menino. Eu acho que eles são católicos, se eu não me engano, mas ela tem fé. E quantas pessoas não orou para esse menino, irmãos? Agora, quando eu escuto notícia dele, eu fico com o meu coração muito feliz, porque eu pedi muita misericórdia de Deus pela vida dele. Porque ele é filho único, irmãos. Ela só tem ele de filho. E quando eu fiquei sabendo disso daí, eu pedi muita misericórdia de Deus pela vida dele. Eu falei, Senhor, o Senhor venha cuidar dele. Que se for por ano do Senhor, que ele venha voltar à vida, irmãos, que ele venha ser um milagre para a salvação da família dele. E Deus está restaurando, irmãos. Eu não sei qual é o propósito e aquilo que Deus vai fazer, nem o que Deus tem na vida deles, mas eu creio que é para uma grande obra, irmãos. Eu creio sim que é para uma grande obra. Porque milagres do Senhor contêm sempre propósito. É por isso que todos os milagres que Jesus realizou, irmãos, que está escrito aqui, ó, tem propósito na minha vida e para a sua. O Senhor sempre nos orientando, nos direcionando, sempre nos alertando. E o Senhor, nessa noite, Ele está aqui, irmãos, junto comigo, junto com você. O milagre que Ele realizou na vida da mulher do fluxo de sangue, da filha de Jairo, o Senhor quer fazer na minha vida e na tua também. Pela tua casa, pela tua família, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer transformar. E às vezes depende somente, irmãos, da gente tocar nele. Então, nessa noite, irmãos, toca com fé em Jesus. Toca, irmãos. Não vamos olhar para o
nosso problema e a nossa dificuldade. Vamos olhar para Jesus, tocar nele, porque é ele que vai fazer uma grande obra naquilo que nós precisamos. Se é para salvação, é a salvação do Senhor. E eu creio, irmãos. Eu creio que o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor muda. Eu creio que o Senhor faz coisas assim, irmãos, que nós nem imaginamos. Eu já vou para encerrando, irmãos, e vou contar um testemunho rapidinho para os irmãos sobre a vida do meu pai. Quando eu fui, meu pai sempre foi de espiritismo, irmãos. Meu pai e minha mãe, quando a gente criança, a gente tinha que acompanhar ele. Tudo que ele, onde ele ia, a gente sempre tinha que estar junto com ele. Quando eu cheguei aos meus 16 anos, aí eu comecei a não querer mais acompanhar ele. E eu era a filha que ele mais puxava para acompanhar ele. As minhas irmãs nem tanto, mas ele puxava mais para estar com ele, junto com ele. Então ele sempre carregava. Quando eu completei 16 anos, eu comecei a não querer mais. Não tinha mais vontade de ir com ele onde ele ia. A minha avó, minha avó sempre foi muito católica. Minha avó rezava o terceiro o dia inteiro. Aí o que eu fazia? Eu comecei a ir com a minha avó nas missas, acompanhar ela nas missas, para não ir com ele lá no terreiro de macumba, porque eu não queria mais. Então, para ele ficar chateado comigo, eu falava assim para ele, assim, pai, eu vou com a avó na missa, porque a avó não pode ir sozinha. E ele realmente, meu pai é filho único, ele não deixava minha avó sair sozinha mesmo. Então, sempre ele gostava que uma de nós ia acompanhar ela. Ou ele tem uma irmã adotiva, né? Ou as minhas outras primas que acompanhassem, mas ele gostava que ela saia sozinha. Então, eu falava assim para ele, eu vou com ela na missa, porque ela não pode ir sozinha. Aí eu comecei a frequentar as missas com a minha avó. E eu me envolvi com essa parte da igreja católica. Ele sempre falava assim para mim, ó, não reza muito, porque quem reza demais o santo desconfia. Ele falava desse jeito para mim quando eu ia com ela nas missas. E eu comecei a me envolver com essas coisas do catolicismo. E eu era, como se diz, praticante, né? Eu estava sempre envolvida lá. E quando a minha irmã mais nova do que eu teve um câncer na cabeça, que foi assim, pegou todo mundo de surpresa na época, foi uma coisa bem assustadora na época, a minha tia ia na Bíblica do Louvor, ela me convidou, eu comecei com ela na Bíblica. E ouvia o pastor ministrar lá e tal, só que eu sempre tinha um desejo no meu coração, porque quando eu ouvia alguma igreja evangélica assim, cantando alguma coisa, eu tinha desejo de ir lá cantar. Só que eu não entrava. Sempre foi muito vergonhosa, então eu não entrava. E a minha tia começou, e eu comecei a acompanhar a minha tia. E quando aconteceu esse problema todo com a minha irmã, eu orei a Deus um dia e falei assim, Senhor, eu ia passar por uma cirurgia numa terça-feira. E eles iam fazer cirurgia para tirar o tumor dela. Só que assim, o tumor da cabeça dela, ele movia de lugar. Então, cada hora que eles faziam a tomografia nela, ele estava numa posição. Então, eu tinha muito medo de operar ela e na hora que abrisse a cabeça, não tivesse um lugar que estava no último tomografia. Então, ela teve que usar um aparelho que na época foi feito só para cirurgia, ela com aquele aparelho, perfurou o crânio dela na época para pôr ele, sabe? Foi toda uma situação complicada. E devido tudo a isso, ela teve que raspar todo o cabelo dela, tinha um cabelo imenso, toda aquela situação. Eu fui orar a Deus e eu falei, Senhor, eu não sei orar como os crentes em hora, mas eu quero falar para o Senhor assim, se o Senhor curar ela, eu vou servir o Senhor na igreja crente. Eu falava assim com Deus. Ela fez a cirurgia, irmãos, na terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eles deram uma alta para ela do hospital, mandaram ela para casa. Ela está aí até hoje, mas quem vê ela assim, ninguém fala assim que ela viveu essa situação. Mas eu creio assim que Deus fez um milagre na vida dela na época, porque Deus tinha uma obra fazer na minha vida. Porque ela não serve a Deus até hoje, tá, irmãos? Ela não serve. Quem veio buscar meu Senhor fui eu. Daí eu conheci o Brasil para Cristo, que era pertinho da minha mãe, morava com a minha mãe na época, era 2 quartos da casa da minha mãe, a Boa Vista na época. Eu conheci lá as tardes da bênção e comecei a frequentar. Me batizei. E quando eu batizei, eu me batizei escondida do meu pai e da minha mãe.
Irmãos, assim, ele falou tanto palavrão para mim, xingou eu tanto, mas eu não dei confiança. Eu sempre orava assim: Senhor, salva o meu pai, salva, Senhor, faz uma obra na vida dele. Irmãos, quantas vezes eu ouvi do meu pai assim: ó, fica lá dentro da igreja, fica lá dentro da igreja, qualquer hora vai acontecer um acidente na frente dessa igreja, porque vocês ficam lá e essas crianças ficam correndo na rua, porque às vezes acontecia. E todas as vezes que ele falava isso, eu falava assim: tenha misericórdia, repreenda, né? Porque eu sabia que ele estava sendo a boca dele, irmãos, porque eu usava, falava muita coisa para mim assim, mandava eu pegar minha cama e mandar dentro da igreja, porque eu só queria ficar na igreja. Então eu ouvia assim coisas horrorosas da vida dele, da boca dele, até o ponto, irmãos, que Deus permitiu um acidente de caminhão. Ele era caminhoneiro, ele não queria viajar naquela semana, ele não queria ir, mas ele tinha uma carga para entregar lá em Santos e precisava ir. E ele foi, ele e tinha um outro rapaz que era caminhoneiro com ele, eles iam em 2 caminhões. E ele foi. E quando foi na madrugada, ele foi de segunda para terça, não, de quinta para sexta, que ele foi nessa viagem. Ele voltaria só na segunda-feira de Santos, queria descarregar e carregar para voltar. Aí na noite de quinta para sexta, eu tive um sonho na madrugada, que eu estava com a minha avó em cima do pontilhão ali da passarela do Marajoara, e disse que passava muito, era de noite, passava muito caminhão ali naquela rua, e eu ficava olhando e falava assim para minha avó assim: nossa, avó, que medo, né? Porque esses caminhões passam tão rápido, é tão perigoso. E eu via só os faróis dos caminhões passando assim. Aí eu levantei e fui orar. Era 3h30 da manhã. Eu falei: Senhor, cuida do meu pai. Eu sabia que ele tinha saído de viagem, cuida dele, se não estrada. Não sei o porquê desse sonho, mas que o Senhor possa ter misericórdia da vida dele. Aí, irmãos, passou a sexta-feira o dia inteiro e aquele sonho. E eu orando e falando: Senhor, o Senhor vinha cuidar. Só que até então eu não sabia de nada. Quando foi por volta das 6 horas da tarde, eu estava me preparando, porque a gente ia no grupo das irmãs louvar uma cidade de fora, nem lembro o nome da cidade que a gente ia de van para essa cidade. 6h30 da manhã, minha irmã vai lá em casa. Aí, a hora que eu vi a minha irmã chegando, eu já achei estranho, assim, porque elas não tinham costume, irmãos, de ir na minha casa. Depois que eu me batizei, elas quase nem iam na minha casa mais. Achei estranho. Aí ela entrou, começou a chorar, ela falou assim: o pai sofreu um acidente. Irmãos, a hora que eu sonhei foi a hora que ele bateu o caminhão, que foi às 3h30 da manhã. Foi assim, bem no horário, irmãos, foi a hora que Deus me deu esse sonho. E ela falou assim para mim assim: os médicos não vão dar vida para ele vai morrer. Na hora, assim, irmãos, entrou um desespero no meu coração, mas eu falei assim: Jesus, eu pedi para o Senhor salvar ele. Só que se o Senhor tiver que levar ele, mas salvo, o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser fazer. O importante é que o Senhor salve ele, Senhor. Que ele não parta dessa terra sem conhecer o Senhor. Irmãos, assim, fui louvar. Aí Deus usou uma irmã e falou muito comigo. No caminho, ninguém sabia o que tinha acontecido, porque eu não tinha contado para ninguém, nem o Rafael estava sabendo. Porque ele trabalhava à noite nessa época, então ele não estava sabendo ainda. Eu fui louvar e Deus usou uma irmã na van e falou para mim assim: não fica com medo, porque Deus tem uma obra, e Deus fala assim que é para uma salvação. Aí eu vim embora mais tranquilo. O Rafael chegou por volta da 1h30, quase 2 horas da manhã. Eu fui contar para ele: Rafa, aconteceu assim, sabe? E eu não sei o que está acontecendo, porque a minha mãe, irmãos, ela ficou sabendo do acidente na sexta de manhãzinha. Ela pegou o ônibus e foi embora para São Paulo sem falar nada com ninguém, porque ele estava no hospital lá em São Paulo. De lá, só que ela foi ligar para contar o que tinha acontecido, porque ela queria saber o que estava acontecendo, para poder dar uma notícia concreta para a gente, né? E aí ela foi relatar o que realmente estava acontecendo. Ele não tinha chance de vida mais, os médicos não tinham o que fazer, devido a isso. Nossos irmãos me ensinaram assim, como que ficou o caminho deles assim. Os irmãos falaram assim: não, ele morreu. Ele morreu na hora, porque assim, o caminho dele ficou totalmente destruído, ele perdeu o caminho, irmãos, né? Só que, irmãos, o meu pai está aí hoje. Isso vai fazer 17 anos, irmãos. O Davi tinha acabado de fazer 1 ano quando aconteceu isso. Já vai fazer 17 anos. Ele está aí. E Deus mudou a vida dele, irmãos. Porque, irmãos, a primeira coisa que ele falou para minha mãe, quando ele conseguiu conversar com ela, ele falou para ela que era para ela falar
Deus dela vai fazer alguma coisa. Irmãos, o Senhor fez. Rapidamente o Senhor restaurou a saúde dele, irmãos. Porque o médico falou assim: ó, o senhor até vai viver, só que andar, o senhor nunca mais vai andar. Ele entrou na igreja de cadeira de roda a primeira vez, irmãos. Eu acho que nenhum irmão que está aqui conhece o testemunho dele, mas vários irmãos viram. Ele entrou de cadeira de roda a primeira vez. Um irmão orou para ele, irmãos, a primeira vez, e disse: irmãos, ele não levantava da cadeira de roda. Minha mãe tirava da cadeira de roda, colocava ele na cama. O meu cunhado ajudava a dar banho, porque literalmente ele não sentia as pernas mais. Primeira vez que um irmão de Campinas ministrou na igreja, que foi o primeiro dia que ele foi na igreja, numa terça-feira à noite, na Boa Vista. Aí a gente conhece os cultos de terça-feira na Boa Vista, o culto era muito abençoado, Deus usava muitos irmãos ali. E esse pastor veio, e ele estava na cadeira de roda, assim, lá, no fundo da igreja. O pastor começou a falar com ele, foi na direção dele: irmãos, o diabo pegava ele de uma forma assim, irmãos, que ele levantou da cadeira de roda, andando. O Rafael está aí, o Rafael estava nesse dia, o Rafael sabe, irmãos não conseguiam segurar ele. Porque se o diabo realmente fez ele andar, irmãos, naquele momento assim, porque o diabo tomou conta da vida dele. O irmão orou por ele, expulsou e falou para ele assim: falou, senhor, a partir de hoje, nunca mais esse demônio vai entrar na vida do senhor. O irmão terminou de orar e caiu no chão. Ele ficou, acho que, uns 40 minutos desmaiado no chão. O irmão falou: pode deixar, Deus está trabalhando na vida dele. Na outra semana, irmãos, ele foi na igreja de adorador. Na outra semana ele foi andando sozinho. Deus restaurou, irmãos. Hoje, quando eu vejo ele longe, assim, quase não vai para a igreja mais, assim, fica mais em casa. Mas Deus libertou ele, irmãos, dessas coisas do espiritismo que ele tinha, um vínculo muito grande com essas coisas. Mas Deus mostrou, irmãos, para ele que Deus era Deus. Então, dependendo, irmãos, do que ele falava, xingava, dava risada, criticava. Eu os assai, irmãos, como ele dava risada, Deus, os irmãos, assim, como ele falava. Aí ele viu verdadeiramente, irmãos, o Senhor fazendo uma obra na vida dele. E é um testemunho, irmãos, assim, que o Senhor liberta, que o Senhor salva, irmãos. E eu orei, irmãos, muito pela vida dele. E Deus entrou na vida dele, Deus salvou a vida dele. Depois dele, Deus fez uma obra na vida da minha mãe. E os dois beneficiaram do batismo, os dois são batizados, os dois creem em Jesus. Então foi uma obra muito linda, irmãos. É um testemunho assim que eu sempre gosto de contar ele, irmãos, porque eu sei o quanto Deus, irmãos, é fiel na minha vida. Assim, quando a primeira vez que Deus falou assim, que eu ia ver o meu pai sentado no banco da igreja, eu dei risada, porque eu falei assim: jamais ele vai entrar aqui dentro, jamais ele vai entrar. Andando, ele não entrou, irmãos, ele entrou de cadeira de roda, mas ele entrou. Ele entrou e Deus fez a obra na vida dele. Então, irmãos, o nosso Deus ainda, Ele faz, irmãos, impossíveis na minha vida e na tua vida. E Ele sempre está pronto, irmãos, a estender a mão para a gente. Basta a gente crer, irmãos. Então, irmãos, por essa noite, nessa palavra, irmãos, toca em Jesus. Pela sua fé, toca. Porque eu tenho certeza, irmãos, que vai sair virtude de Jesus para a minha vida pessoal. Amém? Quero agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade. Fico com essa palavra no teu coração, e aquilo que eu não consegui, irmãos, expressar, eu sei que o Senhor vai continuar falando com você. Eu creio que o Senhor vai continuar falando. Que o nome do Senhor possa ser glorificado. Pastora Nelly, que Deus abençoe pela oportunidade. Eu quero já estar passando já para o pastor, irmãos. Eu agradeço, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amados irmãos e irmãs, uma boa noite, paz do Senhor. Amém. Você pode se colocar de pé para a gente orarmos a Deus antes de encerrar o culto por essa palavra tão gloriosa, tão abençoadora para as nossas vidas. Quantas coisas Deus usou a tua vida, irmão, para falar conosco.
de cabeça encurvada. Tem muita coisa que é em casa que a gente vai fazer. Em casa. Algumas coisas que você ouviu aqui, você vai chegar na tua casa e durante essa semana você vai colocar em prática. Eu não sei se esse é o sentimento que está no coração de alguns dos irmãos, mas eu gostaria só de amadurecer essa oração, começar a buscar as lenhas para a gente queimar, para a gente acender essa oração, aquilo que Deus direcionou as nossas vidas aqui nessa noite. Como eu disse, você vai na tua casa, muitos de nós aqui vamos conversar com o Senhor e conversar isso que a irmã, Deus usou a vida dela. Nós vamos, e é interessante, né? Para mim ficou muito claro, Senhor, é a forma que a gente vai conversar, a gente vai tocar, a gente vai ser claro. E Deus ele vai trabalhando das formas que o Senhor sabe trabalhar na vida de cada um, nas urgências, nas necessidades. Deus falou muito comigo, irmãos. Eu creio que falou com a tua vida também, muito com a gente, muito com a gente. Oremos, grande Deus e grande Pai, em teu nome, Jesus, é uma pequena oração, Pai, é um começo que a gente está dando aqui, porque talvez agora muitos já se levantam pensando em ir embora, a gente precisa exercitar esse momento, mas eu gostaria muito de te pedir, Pai, que o Senhor amadurecesse essa palavra no nosso coração. Nós vimos as suas mãos agindo na Bíblia, nós vimos a sua mão agindo pós a Bíblia, o Senhor agindo nos dias de hoje, Pai, na vida de pessoas para o propósito da sua glória. Vimos pessoas ser salvas, outras vivendo um projeto que Deus ainda está trabalhando, Pai. Pai, tudo começa pela intercessão, tudo começa a chegar diante de Deus e colocar diante do Senhor as nossas petições. A tua filha começou esse culto dizendo que cada um que adentrou aqui tem uma vida diferente, uma dor diferente, uma preocupação diferente, tem uma situação diferente. Todo mundo aqui, às vezes uma enfermidade, outra é familiar, outra é no trabalho, outra é financeira, todo mundo. Só que o Senhor usou ela no decorrer da mensagem, ela não entrou em contradição. O Espírito Santo foi levando ela e dizendo: a fonte foi uma só. Jesus foi a fonte de todos os problemas da mulher que estava 12 anos enferma e daquele que estava com a sua filha também enferma, Pai. Deus, o Senhor foi a única fonte, a fonte que emanou toda a suficiência na vida de cada um deles, desde uma cura como a ressurreição. Ó Deus, o Senhor está trabalhando na vida daquele jovem que caiu naquele telhado. O Senhor vai além da medicina. O Senhor trabalhou na vida dos pais da nossa irmã. Deus, é esse Deus que nós vamos recorrer. Esse Deus que não falha, que não mente, que não se atrapalha. É um Deus perfeito nos seus planos, Pai. Nós cremos, meu Deus, nós cremos. Cremos que o Senhor, desde o começo desse culto, vem falando conosco. Eu estou perto, eu estou próximo, eu estou aqui. Você precisa focar em mim, você precisa olhar para mim, você precisa buscar a mim. Deus, o Senhor foi tremendo aqui nessa noite. Nós tivemos o privilégio de estar aqui para te ouvir. Foi um privilégio receber a tua voz. Foi um privilégio ser ministrado pelo Senhor. Que nós não venhamos perder, Senhor, essa oportunidade que Deus nos deu em trabalhar em nossas vidas. Nós cremos, nós recebemos e será adquirido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palmas que glorificam ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Você pode estender as suas mãos assim para recebermos a bênção apostólica. Deus abençoe a vida da nossa irmã, em especial e também a vida da nossa irmã Rosana. Foram os pilares que conduziu a direção de Deus aqui para nossas vidas nessa
noite. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente nessa noite, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Como será esse restante de semana, igreja? Oh, e também de muita bênção. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus. Deus os abençoe. Cumprimente uns aos outros nessa tão doce e gloriosa paz do Senhor. Se sinta um privilegiado de ter ouvido tudo que Deus preparou para nós. celular aqui, ó. Viu? Nós vamos levar esse mesmo hino amanhã ou outro? Qual que é o hino? Rodrigo. Rodrigo, você vai no FA amanhã, né? Eu vou no FA. Faz pra mim, traz uma sacola de roupa aqui pra Montemor. Você traz pra mim? Tava gravando aí, ó. Tá gravando. Que hora que eu culto amanhã lá? É 7h15, porém nós vamos estar lá sair umas 7 horas, 7h15. Eu não vou.